Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de termologia. Bom, agora o ramo da termologia que vamos estudar é a transmissão de calor, conhecida também como fluxo de calor, certo? Bom, já estudamos termometria, calorimetria, dilatação térmica e agora o fluxo de calor, que é o quarto capítulo do livro de vocês. Este capítulo eu vou dividir em 2 ou 3 aulas. Vamos ver hoje o início, a introdução deste capítulo, certo? E então vamos depois dar sequência para as outras etapas. Bom, espero que vocês tenham passado um fim de ano bom, maravilhoso com a família de vocês, certo? Desejo desde já um feliz ano novo também, um pouco atrasado. Já tem quase uns 2 meses que tivemos esse encontro e estamos retomando agora. Então vamos lá. Sim, antes que eu esqueça. A aula será postada segunda-feira, como sempre, porém a atividade referente a esta aula será postada quarta ou quinta, e não terça. Qual o motivo, professor? O motivo é que terça-feira estarei em Salvador. E por estar lá em Salvador, eu não vou ter como fazer essa aula, que eu vou fazer exames. Aí só eu chego à noite, e se eu chegar muito tarde, como da última vez, questão de transporte, aí eu vou ter que deixar para quinta-feira a postagem dessa aula. Se não, eu posto na quarta-feira. Eu agradeço a compreensão de vocês. Então, fluxo de calor. Vamos lá. Já falamos sobre isso, já apresentei esse slide em outras aulas, mas estamos retomando a ele de novo para entender melhor o que vamos estudar. O que é o fluxo de calor? É a energia térmica que se transfere de um corpo para outro quando se transfere espontaneamente de um corpo para outro, quando entre eles existe uma diferença de temperatura. Quando as temperaturas são iguais, não há transmissão, não há calor, não há transmissão dessa energia. Então, continuando. Aqui estão alguns exemplos. Nós temos um corpo com temperatura TA e outro com temperatura TB. Supondo que a temperatura de A é maior do que a temperatura do corpo B, bom, haverá transmissão de calor do corpo A para o corpo B. Observe então aqui que eles estão em contato, mas não seria necessário estar em contato. Quando eles estão em contato, o tipo de transmissão de calor é chamado condução. Quando eles estão separados, essa transmissão pode ser por convecção ou irradiação, até chegar ao equilíbrio, o equilíbrio térmico, onde eles terão a mesma temperatura. Aí, a partir daí, o que é que ocorre? Não há mais transmissão de calor para os corpos. O que estava com a temperatura maior, obviamente, vai baixar sua temperatura. O que estava com a temperatura menor, aumenta. E eles atingem um equilíbrio. Está representado aqui eles em contato para facilidade de aprendizagem, para ser mais didático. Tá? Definição de temperatura. É o grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Então, essas partículas são as moléculas. Está representado aqui, pela animação, uma brasa. Então, as partículas estão bem agitadas. Isso significa que a temperatura é muito alta. Do outro lado, nós temos aqui, olha pela animação, gelo. E as partículas estão com baixa agitação. Em outras palavras, estão com a temperatura baixa. Não vemos esse movimento aqui, certo? Isso é de forma indireta. Isso é um modelo, certo? Que explica a temperatura. A unidade usual da medida do calor é a caloria, certo? Mas pelo sistema internacional é utilizado o joule. Como a caloria é pequena, normalmente utiliza múltiplos da caloria, que é o quilocaloria. Uma caloria, por definição, é a quantidade de calor que 1 grama de água líquida e pura deve receber sob pressão normal, ou seja, um ATM, para que a sua temperatura seja elevada em 1 grau.
O contrário também é verdadeiro. Nessas mesmas condições, se for retirada uma caloria dela, baixa a temperatura em 1 grau, certo? Então, aqui um exemplo. Vamos simular aqui. Neste beck eu tenho 1 grama de água. Foi pesado o beck, descontado o beck, ou seja, tarou, se a balança, então não conta o beck, estou contando só o seu conteúdo, que no caso é água, tem 1 grama. Colocou-se um termômetro nesse beck e agora fornece calor. Vamos especificamente dizer que vai fornecer uma caloria, mas vamos supor também que a temperatura esteja em T graus. Quanto é T graus? Um valor qualquer de temperatura, poderia ser 20, poderia ser 30, não importa o valor aqui. O que importa é o seguinte, que ao receber esse 1 grama de água, ao receber uma caloria, o que, é que vai acontecer? Sua temperatura vai variar. Como ele está recebendo, vai variar positivamente em 1 grau. Então, 1 caloria, ao receber 1 caloria, o que, é que vai acontecer? A temperatura subiu 1 grau, certo? É T agora mais 1. Se fosse 30, seria agora 31. Se aqui fosse 20, seria 21. Se fosse 19, seria 20. E assim sucessivamente. Se fosse 0, seria 1 grau agora. Então, observe o seguinte, que ao receber uma caloria, ela aumentou em grau, então aumentou em 1 grau. Então, essa é a definição de caloria. É a quantidade de calor que eleva a temperatura de 1 grama de água em 1 grau, se essa água líquida estiver sob a pressão de 1 atm. A água tem que estar líquida e sob 1 atm de pressão, não pode ser mais nem menos. O contrário também eu falei que é verdade. Se ele perder uma caloria, 1 grama de água, o que vai acontecer? Sua temperatura baixa 1 grau. Observe que estamos levando em consideração apenas 1 grama. Então agora já não tem mais a mesma temperatura, porque perdeu uma caloria. Observe. Se aqui fosse 15 graus, seria 15 agora menos 1, seria 14. Fosse 10, aqui em cima seria 9. A temperatura diminuiu em 1 grau ao perder uma caloria. Equivalência entre as unidades de medida do calor. Uma caloria equivale aproximadamente 4,186 joules. Em alguns casos é arredondado para 4,2 e de forma mais grosseira até para 4, a depender dos problemas que vocês vão encontrar aí nas questões de vestibulares e do Enem. E 1 quilocaloria corresponde a 1.000 calorias. Obviamente, esse K aqui é um prefixo quilo indica 1.000 unidades base, então 1.000 calorias. O processo de propagação do calor, como eu falei lá no slide inicial, pode ser de 3 formas. Pode ser condução, como eu falo, propagação é o mesmo que a transmissão, convecção e radiação. Cada um tem suas características próprias. A condução só ocorre com sólidos, só com os corpos sólidos. E ela é transmitida de partícula para partícula. A convecção ocorre com fluidos. Quando eu falo fluidos, significa líquidos e gases. E a irradiação, ela ocorre no vácuo. Se entre os corpos tiver um espaço vazio, nem há existir entre eles, pode, mesmo assim, um transmitir calor para o outro via irradiação, ou seja, por ondas eletromagnéticas. Geralmente, esse tipo de radiação está no infravermelho. Condução é o processo de propagação de calor na qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio, como eu falei, ou de um corpo para o outro. Veja esse exemplo aqui. Na ponta desse condutor aqui, desse corpo, o que nós temos? Uma vela que está aquecendo. Então, as partículas estão bem agitadas. Então, como elas estão bem agitadas, o que, é que acontece? Elas começam a transmitir essa agitação, chocar-se com as vizinhas, e essas vizinhas com outras vizinhas, e o calor se propaga nesse sentido aqui, do mais quente, ou melhor, de maior temperatura para o menor temperatura. Isso também pode ser explicado com esse modelo que eu já apresentei para vocês antes também, certo? Duas partículas, vamos imaginar 2 moléculas aqui. E aqui a força de repulsão é uma força positiva e a força de atração é uma força negativa. Essas partículas, moléculas, são formadas por núcleos
dos átomos, que os núcleos são positivos, e uma nuvem negativa de elétrons aqui em volta. Sabemos que cargas positivas de mesmos sinais se repelem e de sinais contrários se atraem. Bom, como isso poderia explicar então a condução? Vamos imaginar neste ponto aqui, ó, o que é que acontece? Nesse ponto aqui não há força de atração nem força de repulsão. Então, zero. Estariam em equilíbrio. Se ela passar desse ponto aqui um pouquinho para cá, aproximar um pouquinho, aí passa a ter força de repulsão, força positiva, certo? Que é considerada positiva a repulsão. Porque o que acontece aqui? As nuvens eletrônicas estarão muito próximas umas das outras, como as nuvens são negativas, negativo repele negativo, e os núcleos também estarão muito próximos, positivo também repele positivo. Ao chegar aqui, zero, não há atração, não há repulsão, mas afastar um pouquinho para cá, passa a ter atração, porque ao afastar um pouquinho daqui, ocorre o seguinte, o núcleo deles passa a atrair a nuvem do outro, e vice-versa. Então, o que é que vai acontecer? Ele se atrai quando afasta um pouquinho, força de atração. Quanto mais ele se atrai, maior se torna a força de atração. Maior entre aspas, porque é um valor negativo. Certo? Considerando o módulo. Até chegar a um valor máximo. E a partir daquele valor máximo, aí você começa a se separar, tornar a distância, aí essa força começa a cair e tender para zero. Veja, aí fica o gráfico. Até chegar aqui teria em módulo, uma força de atração muito grande, quando a partícula chegar nesse ponto aqui de distância. A partir daqui, a distância estaria muito longe, aí os núcleos perderiam a atração pela nuvem eletrônica do seu vizinho. Quando estivesse para aqui, a atração seria maior, até chegar aqui zeraria, não teria nem atração nem repulsão, e a partir daqui os núcleos e as nuvens estariam muito próximas e passariam a se repelir ao invés de atraírem-se. Como isso explica então a condução? Explica o seguinte, eles vão ficar fazendo aquele fenômeno de mola. Ao chegar aqui próximo, há uma repulsão, ao afastar, a atração. E esse movimento de vai e vem é transmitido de uma partícula para outra. Essa aqui já transmite para a terceira partícula, a terceira para a quarta, de forma menos intensiva, certo? Quanto mais próximo estiver dessa aqui, que é a principal, mais intensivamente será isso aqui. Como a nuvem eletrônica é em volta de todo o átomo, partículas que estão acima e abaixo também vai sofrer também, ou melhor, vão sofrer também esse movimento de vai e vem. E o calor se transmite para todos os pontos do corpo, certo? Então, é assim que se dá a condução. Então, as partículas têm que estar muito próximas. Então, tem que ser o estado sólido, não pode ser nem o estado líquido, nem o estado gasoso. Bom, continuando então. A transmissão de calor pode ser de forma lenta ou de forma rápida. Alguns materiais transmitem calor de forma muito rápida, tipo os metais. É utilizado panelas de metais como ferro ou alumínio para cozinhar, porque a transmissão de calor é mais rápida, certo? Enquanto que outros têm baixa condução de calor, como a madeira, por isso algumas colheres têm cabo de madeira ou plástico, porque a condução é menor. Essa rapidez na transmissão de calor é chamada fluxo de calor. Bom, e aqui nós temos um meio A e um meio B. Supondo o meio A mais quente que o meio B e um condutor ligando os dois. O calor será transmitido do meio A, obviamente, que está em uma temperatura maior, para o meio B, que está em uma temperatura menor. Veja o que ocorre. Aí tá. 10 calorias foram transmitidas do corpo A para o B em quantos segundos? Em 2 segundos. Quantas calorias por segundo está sendo transmitida aqui, de A para B, por esse condutor de comprimento L? Bom, basta dividir. Se é 10 calorias em 2 segundos, então é 5 por segundo. Isso é o que é a definição de fluxo de calor. Quantidade de calor dividida pelo tempo. É representado pela letra φ. Então, φ, que é fluxo de calor, é igual Q, que é quantidade de calor, dividido pela variação do tempo. 10 dividido por 2. Quantas calorias? Então, 5 calorias por segundo. Bom, e aqui nesse último slide nós temos o seguinte. Novamente, vamos simular. Eu tenho água aqui em ebulição, fervendo. Se ela está em ebulição e ela é pura,
Então a temperatura aqui não varia, vai ficar na mesma durante a mudança, que é o que chamamos de calor latente. Então, durante a passagem de um estado para outro, se não tiver mistura nessa substância, vamos supor não há mistura, a temperatura é constante, 100 graus. Por outro lado, aqui eu tenho gelo, e o gelo está derretendo, está a 0 graus Celsius, certo? Já que ele está derretendo, ele sendo puro e sob a pressão de um atm, viu? Tanto para um caso quanto para o outro, pressão normal. Então ele começa a derreter em 0 graus Celsius e mantém, mesmo recebendo calor, mantém a mesma temperatura, 0 graus Celsius. Então aponta aqui essa extremidade desse condutor estará a 0 graus Celsius, que está em contato direto com o gelo, e essa outra extremidade estará a 100 graus Celsius, e o calor está sendo conduzido. Quanto estará a temperatura em pontos diferentes aqui? Obviamente as temperaturas aqui serão diferentes. Aqui estaria uma temperatura muito alta, aqui começa a cair até chegar ao zero. De que forma isso cai? Cai de forma linear. E aqui também vamos colocar um isolante para supor o seguinte, um isolante térmico, que o calor não seja perdido para o meio ambiente. Sem graus Celsius aí no início, e a temperatura começa a declinar. E ela declina linearmente. Bom, eu coloquei então um gráfico e aqui a distância que é o comprimento do condutor de calor. E observe que ela está caindo de forma linear. Qual seria a temperatura exatamente aqui no meio do condutor, entre esses dois termômetros do meio? Bom, a temperatura é a média das temperaturas extremas. Então, as temperaturas extremas são 100 e 0. É a média aritmética delas, nesse caso. Então, seria 50 graus. A temperatura média é a temperatura da extremidade, eu estou colocando no final, a temperatura maior, mais a temperatura menor, dividida por 2. 100 mais 0. 100 por 2, 50. Ah, professor, se não fosse água, fosse um óleo, outra coisa, e aqui estivesse a 150 e aqui estivesse a 20. Bom, aí você ia pegar 20 e 150, somar. O meio sairia 85. Porque 150 com 20 daria quanto? Daria 170. Dividido por 2, 85. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula, darei sequência a partir desse slide aqui, falando da lei de Fourier, certo? Ok? Então, desde já, fico grato para com vocês por assistir esta aula toda, certo? Isso é importante, tanto para mim quanto para vocês, certo? Então, obrigado aí e até a próxima aula.